Então, né, o mais interessante é que quem montou esse cenário assim pela primeira vez foi Francisco de Assis, que depois virou São Francisco. Ele que levou os bichinhos, montou um cenário com real assim, né? Mas daí então tem toda uma história do presépio, como é que foi acontecer o nascimento de Jesus numa estrebaria, porque presépio, antes de mais nada, é estrebaria, que significa que Herodes exigiu um recenseamento, e quem era o cabeça sempre era o homem, né? E São José, ele era, né, de Belém. Então ele viajou com ela montada no burrinho, grávida, e foram até Belém para fazer o recenseamento. E ela já estava para qualquer hora acontecia o nascimento do menino. Então eles foram direto para a casa de parente que eles tinham lá, mas já estava lotado, não tinha mais lugar na cidade. Mas as casas lá, eles têm uma espécie de porão, onde fica ali, é uma estrebaria mesmo, né? Onde fica a vaquinha, os cabritos, galinha e tal. Porque geralmente as ovelhas ficam no campo com os pastores. E era uma luz, menino, uma luz forte, forte, clareava a noite inteira. E ali eles, então, resolveram acomodar né, assim de improviso, a Nossa Senhora, a Virgem Maria, São José, nas palhas que tinha, né, de feira, de comida de bicho. Eles fizeram fogão, acenderam fogo para fazer um chá e tal. Enquanto a parente foi atrás da parteira, mas estava muito frio, José foi nas estrebarias para alugar uns cobertores, arranjar mais cobertores. E quando ele voltou, o menino já tinha nascido. Uma linda história. Só quem viu Jesus nascer foi a vaquinha, o burrinho, os galinha, cabritos que estavam por ali. Aí, claro, os anunciaram, eles foram para ver, né, aquele chorinho de onde vinha, e estava lá o menino. Então tem essa história do nascimento de Jesus. E São Francisco, agora São Francisco de Assis, faz essa cena, o lindo São Francisco. São Francisco era de família abastada. Eles eram comerciantes, vendiam tecidos, eles eram de família abastada, mas ele não se conformava com a grande pobreza que tinha lá na cidade de Assis. Não se incomodava com aquilo, eles tinham muito e a maioria das pessoas não tinham nada. E o pai dele, claro, estava preparando ele para continuar o negócio da família. Ele protestava, bababá. O que ele fez? O pai dele ameaçou de deserdá-lo. O que ele fez? Aceitou e tirou tudo. Até as roupas do corpo, ele deixou, ele saiu nuzinho, né, na frente e outra atrás, em defesa da grande miséria que ele via na cidade. Aí foi vestido com, as pessoas ajudaram, com os andrajos assim, e virou o santo que a gente conhece, né? Que a gente sabe. Então tem essa história de que, e nunca ninguém fez essa imagem do São Francisco em pelo, nuzinho, né? Enfim, e dali para frente, esse cenário que, né, eles divulgavam religião e tal, esse cenário do presépio virou uma coisa mundial, assim, né? Imagina, ainda mais feito por um santo que todos nós adoramos, que é o São Francisco, que nasceu na cidade de Assis, no norte da Itália. Por isso,
São Francisco de Assis. Ah, então tá. Os magos, quando viram aquela estrela, eles queriam saber, um anúncio de que o grande rei, era um anúncio do grande rei ter nascido. E eles foram direto a Herodes. Se ele sabia, né? O Herodes desconhecia e pediu para eles, quando eles encontrassem o menino, que avisasse que ele também queria fazer adoração. Tá! Os reis ficaram meio desconfiados, né? Esses magos que a gente chama de reis. E ele mandou persegui-los com os soldados. E enquanto eles estavam lá à procura do lugar, acontecia o que a gente chama de folia de reis. As pessoas começavam a fazer brincadeira, bebedeira com os soldados, enquanto acontecia essa brincadeira, eles distraíram os soldados e os magos acabaram indo para outro lugar, assim, né? Impressionante foram os presentes que eles trouxeram para o menino. Os reis trouxeram ouro, que é a nobreza do amor, incenso, que é a espiritualidade, e a mirra, que é a renovação da fragilidade física, enfim. E teve um quarto rei, que a gente não conhece, Aldebaran. E ele chegou atrasado no encontro dos reis, né, desses magos, eles chamam de reis. Eles não puderam esperar e continuaram, e ele se atrasou. Ele estava trazendo pedras preciosas. E esse que a gente quase nunca fala, fez a obra mais importante, porque ele ia no meio do caminho vendo problemas, misérias, não sei o quê. Ele pegava essas pedras preciosas e resolvia os problemas que eles iam encontrando no meio do caminho. Então ele fez a obra mais importante. Tem um filme lindo chamado O Quarto Mago, muito lindo esse filme, que fala desse mago, né? Deve ser fácil de encontrar. Que mais que eu posso dizer sobre o presépio? A palavra presépio é estrebaria. E assim nasceu, né, o menino Jesus. Tem um outro filme muito interessante, Monty Python. São uns ingleses que fazem humor. Não sei se já viu alguma coisa deles. Monty Python é um barato. Os reis magos chegam e encontram uma criança nascida e eles vão lá, dão os presentes para a criança e depois descobrem que não era aquele. Eles vão lá, pegam de volta os presentes. É um filme muito cômico, muito engraçado, também falando do nascimento de Jesus. É um grupo de atores, humoristas ingleses, Monty Python. Bem interessante também de descobrir. Nhame. Pois agora, a nossa gente, né, portuguesa, açoriana, eles desconheciam a árvore, desconheciam o Papai Noel. A celebração do Natal era a montagem do presépio. Aqui na cidade era impressionante, né? Que a gente conhece assim. Todas as casas, mas caprichavam na montagem, na sala principal da casa, o presépio. E havia a visitação. Então, eu ia na tua casa ver o teu presépio, e tu vinha na minha, e as pessoas caprichavam o máximo que podia. Porque para Deus a gente tem que oferecer o melhor. E tinha os ternos, né? Os ternos. Enquanto a cantoria do divino só faz durante o dia, o terno é ao contrário. Ele só faz durante a noite. Terno. Porque são três representando ao mesmo tempo os três magos,
mas é por causa das vozes também. A primeira, a segunda e uma oitava, que a gente chamava de voz tripa, que levava a oração lá no infinito. E tinha versos maravilhosos, né, da poesia popular, versos de repente, tirados, assim, às vezes alguns cartões lindos que ficaram na memória. Tem um que eu acho muito bonito, é uma poesia, é meia-noite, lá no céu parece dia, sereno cai nos cabelos de Maria. E outros, que é assim, Deus fez o céu e a luz, maravilhas que ele tem, nós viemos aqui cantar e dar um viva aos santos reis. Outros assim, Feliz Natal, feliz Ano Novo, para toda a sua família, com prazer e muito gozo. Outros, são muitos versos. Às vezes eu consigo lembrar de algum, mas eram muitos, né? E, na verdade, a maioria era de improviso, era na hora, né? Luz acesa, porta aberta, é sinal de alegria, nós viemos aqui cantar os reis. E era interessante, as pessoas entravam na casa, comiam e bebiam, e aquela casa já acompanhava no vizinho. Amanhecia, às vezes, com a multidão cantando terno. Era lindo. Amanhecia com aquela gentarada, todo mundo ia atrás da outra, né? Aí acontecia muita coisa. Era tempo de melancia, de milho verde, as pessoas invadiam as roças, roubavam melancia, e as macegas viviam cheias de amores, né? Aproveitava as madrugadas do terno, naquela confusão, e tinha muita gente fazendo amor também. Por isso era tão procurada as noites de cantoria dos ternos. E são vários ternos. Tem o terno da Anunciação, né? Que começa dia 8 de dezembro, a Anunciação já, preparando o Natal. O terno do Nascimento, que é na véspera para o dia do Natal. O terno do Ano Bom, né? Do 31 para o 1º. Depois o terno de Reis, que é no dia 5 para 6. Depois o terno de Santa Amaro, que era de 14 para 15 de janeiro. E culminava com ternos a São Sebastião. Eles gostavam muito, nossa gente sempre gostou muito de São Sebastião. Faz parte de Dom Sebastião, o rei que desapareceu, né, numa guerra. E eles têm uma coisa assim, acham que um dia ele vai voltar, ele voltará com as suas espadas de ouro e tal. Enfim, então são essas notícias que a gente tem relacionadas com a nossa tradição de presépio. Claro que hoje é muito mais o Papai Noel, né? Parece que não pode mais faltar essas coisas que vão incorporando. Aí a história do Papai Noel é outra coisa bem diferente, né? O porquê. Que nem, não sei se a gente nem fala nele, eu acho. Que cansa.